Fala, gente. Eu sou o Brizola. Hi, Queens. Eu sou o Leonardo, o pessoal me chama de Isso Clive. já errou. já comecei errando, não sei meu nome, Meu Deus. mas esse é o quinto episódio do Sharecast. Essa frase é minha, isso. Eu roubei, demorou demais pra falar, eu roubei. E sem latir, kkk. E esse é oficialmente o quinto episódio do Ih, vai repetir de Sharecast. novo? Eu vou, né, linda? Você roubou minha frase. Mas então. Eu não tenho lugar. Cadê meu local de fala aqui? Ai, ai. Ô, Clive, como anda a sua vida nessa quarentena? Continua a mesma coisa de todas as vezes que a gente respondeu essa pergunta. A única Não diferença. mandou praticamente A nada. única diferença é que agora eu tô assistindo um monte de live na Twitch pra ver se eu consigo um drop daqui de Valorant, que é o novo FPS da Riot. Tem de tudo, nega. Então, não, vou explicar. A Riot Games é a empresa do LoL, né? Então, acho que todo mundo conhece. É, Todo mundo, né, gente? Ó, eu, por Não, tu exemplo, conhece LoL. conhecia de cor e Não, salteado. mas conhece LoL, tu pode nunca ter Não, jogado. LOL sim, mas a Riot. Mas é a empresa do LoL. E aí eles estão, tipo, nessa coisa agora, nesse projeto, tipo, fazendo um monte de jogo novo. E eles fizeram, porque antes eles só tinham o LoL. E aí agora eles fizeram um FPS, que é um First Person Shooter, que é jogo de tiro. E eles fizeram, tipo, Eu jurava que FPS era frames por segundo. nossa, pera. Será que Não, tá certo, eu falei certo. Acho que também tem o frames por segundo. Mas aí eles desenvolveram esse jogo agora e tá na beta, né? Beta é antes do lançamento, né? Quando eles soltam meio que como teste. E pra conseguir jogar a beta, tu precisa ficar assistindo live de Valorant na Twitch. E aí é isso que eu tô fazendo, eu tô tentando pegar. Eu tô há 3 dias e até agora a Red não me dá uma aqui. É um sofrimento. E tu, Brizola, como é que tá passando a tua quarentena? Olha, eu surtei, né? Surta Frozen kkk. Hoje eu surtei e raspei minha cabeça, né? Tipo, sei lá, eu tava sei lá, com 6 centímetros de cabelo. Daí, tipo, eu falei, quer saber, vou raspar. Daí eu fui lá, tipo, eu peguei uma tesoura, eu gravei stories até, gente. Fui lá, cortei assim. Daí passei a maquininha pra. Daí ficou lisinha. Não, lisinha não, porque eu não passei a navalha. Mas ficou tipo assim, um kiwi, sabe? Que aí você passa assim. Dá pra ver o aveludado da Nossa, cabeça. ele ligou o webcam aqui pra que ele quer me mostrar. Eu levei até um susto. Eu tô parecendo quem? A Britney Spears 2007, né? Tá idêntica. Sim. Bom, hoje eu separei aqui algumas pautas pra gente Sim. conversar. Hoje a gente não tem uma pauta específica, a gente vai falar sobre assuntos da semana. Assuntos da semana que envolveram o mundo do Twitter, dos famosos, das celebridades, Só das aqui, web celebridades. galerinha, as novidades do mundo das celebridades. Estamos aqui com Léo Dias e Mama Bruqueta. Ai, ai. Eu amo fazer esse programa, gente. E vamos começar. Acho que vamos começar pelo mais denso de tudo. Sim. Enfim, gente, Clive, vou fazer o Hum. seguinte. Como você já sabe o assunto mais ou menos, eu vou contextualizar tudo que eu sei sobre o Aham. assunto. E aí eu vou Então, dar tipo minha assim, eu opinião vou também. contar. Não que importe muito, né? Mas assim. Ai, ai. Eu vou começar então. Gente, tem duas personalidades. Uma delas é o Winnie Bueno, outra é a Manu Gavassi. A Winnie Bueno é uma pessoa que eu particularmente admiro muito. Sim. Eu também, Ela, tá? Antes que, que queiram me criticar, eu também gosto muito da Winnie. Eu acho que ela tem um trabalho ótimo. ela é uma feminista preta, do movimento negro. Ela é bacharel em direito. Ahn, ela tem um projeto, assim, ela milita há muito tempo na causa, é uma pessoa muito inteligente. Ela é uma referência. E ela tem um projeto que chama Winiteca, né? Inclusive o perfil dela no Twitter. O que que é esse projeto? Esse projeto é basicamente assim, qualquer pessoa, seja branca, ou preta, ou indígena, qualquer pessoa pode entrar em contato com ela pela DM e falar, eu quero dar um livro. Eu não sei se esse livro necessariamente precisa estar voltado ao assunto de raça, de comunidade negra, enfim. Mas a pessoa fala, tem um livro, quero doar.
E a Winnie, ela é responsável por fazer o trâmite, por fazer a conexão entre o doador e a pessoa que vai receber. E a pessoa que vai receber é uma pessoa negra. Esse é o conceito do projeto, para incentivar a cultura de leitura com pessoas negras. E também a incentivar o acesso de livros a pessoas negras. Muitas vezes as pessoas não têm. É um projeto maravilhoso. Quem se interessar, só pesquisar Winnie, né? WINNIE, Teca, né? Tipo, é o arroba tudo junto. Só entrar em contato pela DM. Eu acho que ela pode tirar dúvida também, não sei se na descrição fala sobre como que funciona exatamente, como são os passos, mas é um projeto muito interessante. Mas enfim, a Winnie, ela, além de fazer esse projeto, ela comenta muito sobre as causas negras, ela comenta muito sobre um racismo que sai na mídia, sobre cultura, enfim, e ela comentou muito sobre o BBB durante essa última edição, né, o BBB 20. Essa edição, mais do que nunca, ela trouxe pautas como, por exemplo, a questão de gênero e a questão racial, ou seja, era assim, o assunto perfeito para qualquer pessoa poder comentar, principalmente pessoas que estão ligadas ao movimento negro. Só que aconteceram algumas desavenças no meio desse caminho, porque muitas pessoas, né, como a gente já comentou em outros episódios, colocavam raça antes de gênero e outros colocavam gênero antes de Sim. raça. E a Winnie é uma pessoa que sempre colocou raça antes de gênero, porque ela mesma fala: eu sempre sofri muito mais por ser negra do que por ser mulher. A raça sempre foi um peso muito maior do que o meu gênero. E também por outras questões, pelo fato da mulher branca oprimir o homem negro, mas enfim, isso é tudo coisa que a gente já comentou. E o que aconteceu bastante é que dela associar esses episódios de racismo da casa às pessoas, que de fato as pessoas foram no racismo. No caso, a Ivy, que votou no Babu por questão de afinidade, né? E isso, é claro, era um reflexo do racismo, não era o racismo em si, mas ela, junto com a Gisele, sempre atribuíam um caráter agressivo pro Babu, sempre era uma coisa muito preconceituosa. E a E Manu até com a Thelma, né? Tipo, tinha muitas falas delas que eram problemáticas em cima da Thelma. A Gisele falando que tinha barro na cama por causa da maquiagem da Sendo que ela Thelma. sabia que era, né? Diferente do Sim, Babu que olhou a porta suja e falou: Nossa, que é isso? É barro? E depois falaram pra ele que era base. Tipo assim, a Gisele viu que era base e depois ela fez a piada do barro. Então, tipo assim, é bem mais complicado. Mas enfim, sim. a Manu Gavassi, ela também fez um comentário um tanto quanto problemático. Ela falou assim, pra. Quem que era mesmo, os dois? Ah, era o Pro Daniel Daniel e a e a Marcela. Marcela. Os dois são brancos, e a Manu falou assim: Nossa, vocês como casal são muito bonitos, porque casais que combinam, que têm a cor que combinam, são esteticamente agradáveis. A gente poderia dissertar sobre isso, falar por que que é racista, por que que não é, ou a gente poderia chamar uma pessoa para falar sobre isso. Diversas pessoas já comentaram sobre isso, inclusive, mas é que é inegável que é uma frase minimamente problemática. Você não precisa estar muito no meio da militância, no meio da discussão, para saber que, tipo assim, se alguém escutar, pode ser que seja interpretado de forma errônea, sabe? Então, assim, Sim. é uma frase que não deveria ser falada. E esse foi, assim, o ápice do racismo da Manu. E a Winnie é uma pessoa que sempre comentou isso, inclusive ela foi muito atacada, porque no paredão que o Prior saiu, isso obviamente antes da notícia do estupro e tal, ela tava falando fora Manu e tal, então juntou duas coisas. Uma que falavam que a Winnie só perseguia a Manu, né, que ela tinha uma birra com a Manu, e outra que a Winnie, por ser uma mulher, ela é uma mulher, ela é feminista, ela é preta e ela é lésbica. E ela milita em todas as causas, mas principalmente na causa negra. Então ela tá acostumada com perseguição, com silenciamento, com gente xingando e debochando dela. Então, assim, juntou tudo nisso e meio que tem essa estigma por trás da Winnie e da Manu. E o que aconteceu? Chegando agora no foco da gente. A Manu Gavassi, ela fechou um contrato com a empresa Havaianas, né? Havaianas, o chinelo, tal, que todo mundo conhece. Só que não dá pra saber, assim, a foto da Manu Gavassi é ela com aquele modelo, um dos mais clássicos que tem, que é a plataforma branca com a tira azul claro. Só que não dá pra saber se foi a Manu que escolheu o modelo, se foi, tipo, a Havaianas que mandou pra ela, sabe? Ou seja, isso é uma incógnita, só dá pra ver ela lá fazendo propaganda com o chinelo na mão. Foi no Instagram, inclusive.
E o que que a Winnie Bueno fez? Ela publicou um tweet assim: Manu fez parceria com a Havaiana. Havaiana escolhida, dois pontos. Azul e branca. É, aquela mesmo. Dissertem sobre. Muitas pessoas. Aí já, como esse tweet ficou muito em aberto, muitas pessoas acharam que a Winnie estava problematizando demais, que estava falando sobre apropriação cultural. Daí muitas pessoas começaram a falar que ela é chata. E obviamente, abriu, isso deu aval para as pessoas fazerem comentários totalmente racistas. Então, tinha gente que falava que ela é Winnie Buero, né? Porque o sobrenome dela é Bueno. Falava que ela é uma militante insuportável. Se alguém falava da história dela ser, sei lá, uma das poucas mulheres pretas da faculdade dela, tipo, o pessoal falava, ela já era insuportável desde aquela época, sabe? Com um tom de deboche, assim. E o que mais me preocupou eu vi, Sim. tipo assim, sabe aquele meme que tem uma foto, tem um maior que e outra foto? Tipo, vocês não estão preparados para essa conversa? O que eu pensei, E aí é, colocaram a Stephanie colocaram a Ribeiro Stephanie maior que Ribeiro. Winnie Bueno. Eu tava escutando aqui tu falando, eu repeti, Winnie Bueno. Então, daí, tipo assim, colocaram. Já falou que eu ia falar, meu Deus. Eu juro que eu nunca falei que ela é A Winnie gente tá Bueno, falando viu? aqui, a Tá? gente acaba se confundindo. Mas tanto eu quanto o Clive, nós, Sim, obviamente, repudiamos totalmente todo esse comentário a respeito da Winnie Bueno. sim, absolutamente. Eu acho que se a gente quisesse ter alguma discussão em cima desse tweet, a gente tinha que ter uma discussão séria e não uma discussão que atacasse Sim, a sim. pessoa da Winnie. Mas enfim, daí fizeram um meme lá da Stephanie sendo melhor, sendo maior do que a Winnie, sabe? Como se fosse, assim, uma. E essa crítica eu acho muito válida, sabe? Ficar comparando mulher preta, assim, sabe? Como se fosse. É, Nossa, não sei nem como dar, mas como se fosse, sei lá, uma rinha de galo mesmo, sabe? Isso daqui é melhor que isso daqui. A Stephanie Ribeiro é importante que ela exista, porque ela mostra que o movimento negro ele é uma coisa plural, existem diversas ideias, diversas vertentes, diversos pensamentos. Nenhum movimento social é homogêneo, é todo mundo com as mesmas ideias, né? Então, tipo, é importante que haja pessoas com opiniões divergentes para a gente enxergar essas diferenças. Sim, sim. Então, e ela é importante por causa disso. Só que o que acontece? Muitas das opiniões da Stephanie Ribeiro convergem com as opiniões dos brancos, dos gay brancos de Twitter, das mulheres, da feminista branca, da Sadie Fain, que coloca gênero antes de raça, e, sabe, meio que. Eu não sei exatamente o que que é o termo. O pessoal tava falando que é token, né? Que é uma pessoa que faz parte da causa, só que é contrária a ela e você usa a opinião dela como se for para validar o que você pensa. Tipo, sei lá, Verdade. eu sou contra cotas. O Fernando Holliday é contra cotas, é contra o direito LGBT. Logo, tá vendo? Tem um gay negro que tá concordando comigo. Logo, tipo, a minha opinião é válida, Não entendeu? para divergir muito do assunto, mas tu viu o Fernando Holliday falando do MBLGBT? Eu vi. Se você é LGBT e é sofisticado e prudente, eu vi. Mano, é a melhor coisa. É só uma colocação, vamos voltar no assunto sério. Porque a explicação sobre isso é bem longa pra gente poder falar, então eu preciso contextualizar bastante. Eu tenho certeza que, inclusive, nem Stephanie Ribeiro concordaria com essa comparação Sim, ridícula. Tipo assim, essa mulher preta aqui é melhor do que essa daqui é maior do que essa, sabe? Não faz sim. sentido isso. Por mais que ela divirja em todos os aspectos, eu tenho certeza que essa ela não faria, entendeu? Mas, enfim, As pessoas têm que parar de comparar pessoas, né? Eu acho que é sim. um grande problema, assim. É igual comparar a Pablo Vittar com o Fred Mercury. Gay, tudo faria no mesmo saco, então vamos comparar, sabe? Tipo, E é interessante como sempre comparam essas minorias, né? Até mesmo, vamos falar, se a gente for falar de gênero, né? Como as artistas pop são muito comparadas entre si, mas os artistas pop não. Ninguém vira hum, falar, aquele ali, ó, é igual o Justin Timberlake, sabe? Ninguém faz isso. exatamente. Daí, ah, enfim, saiu toda essa discussão sobre, tipo, que a Winnie tava problematizando demais. E, de fato, quando você vê só um tweet assim, Manu fez parceria com a Havaiana escolhida, azul e branca, aquela, de certo, você pode pensar que muitas coisas vão passar pela sua cabeça, né? Inclusive o Catraca Livre soltou uma matéria falando sobre, problematizaram a Havaianas que a Manu escolheu. Até isso estão fazendo agora. O que caiu bastante no meu conceito, esse jornaleco, assim.
Mas, enfim, achei assim, meio premeditado. Obviamente não era sobre apropriação cultural, e depois a Winnie Bueno ela publicou uma nota. Obviamente não, pera. Aí eu também. Ó, já vou colocar um Fala, pouquinho. linda. Eu não acho que foi óbvio. Eu acho que ela se expressou bem mal no tweet. Bem mal, porque dava abertura a essas interpretações. E foi por culpa da expressão dela, não foi por culpa das outras interpretações. Mas Eu sabe o acho que que é? Eu acho que assim, ela poderia falar qualquer coisa. O pessoal ia cair matando em cima dela da mesma forma. não, indiscutível, mas eu acho que também tinha parte problemática no tweet dela. Isso eu Tá, não eu tiro o peso. entendo, eu entendo, eu entendo. Eu De acho que, fato, tipo, eu já mudei de opinião diversas vezes. Eu discordava com ela, depois eu fui entender, daí depois, tipo, agora eu reconheço que de fato ficou muito em aberto isso, entendeu? e tipo, quando tu é uma pessoa que tá, tipo, reproduzindo um discurso, tu precisa ter cuidado para esse discurso não abrir para outros, para não ser um discurso ambíguo, para não soar de alguma forma, para as pessoas não interpretarem de uma forma que não é a que tu tá tentando passar. Então, Sim. tipo, se ela queria falar sobre toda a questão, né, da gentrificação, dessa questão toda, ela deveria ter sido clara. Mas já vou chegar aí. Uhum, Ela lançou uma thread assim, ó. Eu vou ler para vocês qual que era a explicação dela em relação ao tweet. Porque como foi ela que falou, nada mais justo do que ela explicar o que ela queria dizer. Se sim. foi de fato o que ela pensou na hora, ou se ela pensou nisso depois, não dá para saber. O material que a gente tem acesso a isso. Ela falou assim: tem algo muito interessante sobre a glamorização da pobreza e sobre como as coisas adquirem significados distintos a depender de quem está imbricado nesse espaço, que é o fato de que as pessoas que operam esse tipo de discurso sabem que seus corpos lhes possibilitam fazer isso. A casa da parede descascada e o sofá sujo da Bruna Meyer vira cult, cheio de estilo e uma casa com personalidade. A parede descascada da casa da Dona Maria vira sinônimo de desleixo, mesmo a Dona Maria dando tudo para poder pintar e organizar seu espaço. O processo de gentrificação se dá de múltiplas formas. Se dá quando você sabe, se dá quando você sabe que se calçar um chinelo de dedos para ir no shopping, você será barrado no shopping, enquanto nos outros corpos podem tranquilamente acessar uma reunião na Faria Lima de saião florido e cabelo desgrenhado. O que ela quis dizer com isso exatamente? A minha interpretação foi a seguinte: uma que ela abordou a glamorização da pobreza e segundo que ela abordou a gentrificação material. Eu li muito sobre isso, provavelmente deve ter materiais, livros sobre isso. É, Tema em- de um vestibular, não foi? De um vestibular do ano passado. Acho que caiu no na, NET na segunda caiu. fase da Unesp a questão da gentrificação. Acho que foi na parte de inglês, inclusive. Sim, foi isso mesmo. Você quer explicar o que é a gentrificação geral, Cláudio? Ah, a gentrificação, ela é um processo que ocorre meio na invasão de espaços normalmente, né, pobres ou normalmente de um gênero ou de uma classe específica, principalmente quando a gente vai falar de questão pobre, sabe? Normalmente a gente fala disso numa questão mais geográfica. Tem um bairro pobre que tem ali toda uma cultura, tem toda uma organização por conta dessas áreas, elas vão meio que taxando altos preços nos edifícios, nos locais desse bairro, e esse bairro começa a ser ocupado por pessoas de uma classe mais alta, e essa cultura toda que existia antes, ela começa a ser reprimida. E também, muitas vezes, inclusive, as pessoas que moravam nesses lugares, elas começam a não ter as condições de pagar a permanência delas nesses locais, né? Um Uh, exemplo prático é, sei lá, você mora num bairro assim, não tão periférico, mas também não tão privilegiado. Daí sim. chega uma construtora, constrói um shopping gigante, ou sei lá, constrói um condomínio de luxo, E fechado. valoriza o local, né? Começa a hipervalorizar esse local. Daí como tem esse condomínio, daí vem, sei lá, um shoppingzinho do lado. Daí como tem esse shoppingzinho, esse condomínio, daí vem, sei lá, uma loja de calçados. Daí depois vem um supermercado 24 horas. Daí o aluguel vai subindo, vai ficando mais caro para se viver lá, a sua moradia lá se torna insustentável. Daí as pessoas que antes moravam lá, num preço bem menor, acabam tendo que se mudar de lá. Então essa gentrificação é meio que é o higienismo moderno, né? Antes o Sim. higienismo. Tem uma série que fala um pouco sobre isso, já vou, né, jogar um pouco por cima. Tem uma série que eu ainda não assisti que se chama Gentrification, que fala sobre isso, que é o foco, o tema focal da série é sobre gentrificação.
Mas tem uma série que eu assisti aí, que eu posso recomendar, que é One Day at a Time, que tem um episódio onde começa a se discutir isso, porque é uma família cubana que mora nos Estados Unidos, eles moram num apartamento, e eles têm meio que uma amizade com o dono desse apartamento, que é filho de um cara rico. Tem um episódio, eu vou dar spoilers, tá? Quer dizer, não são exatamente spoilers, porque estão mais reduzidos a esse episódio em si, mas quem não quer saber, então pode pular. Nesse episódio em si, o pai dele vai pro apartamento e ele começa a criticar como a população ali não é mais de baixa renda, assim. E aí ele começa a querer aumentar os preços do aluguel uh, por conta do pai dele. E aí para fazer reformas no edifício, para ser o edifício mais de alta classe, assim, sabe? Uhum. E aí a família, né, que é imigrante, eles começam a ficar com medo porque eles não têm condições de pagar o preço que né, se estima aumentar. É um episódio bem interessante porque ele aponta exatamente essa questão da gentrificação, de como esses espaços que são ocupados por pessoas mais baixa renda começam a ser ocupados por outras pessoas e as culturas que foram mantidas ali, as famílias, o bairro que antes tinha um podrão que ficava ali, tipo, uma barraquinha, sabe, tipo, ali na rua, começa a virar, tipo, um bairro que tem um shopping, que é apenas ocupado por pessoas, tipo, ricas, ou de classe média alta, sabe? Então é um pouco dessa questão da gentrificação. E a gentrificação, ela não se dá só no recorte regional. A gentrificação ela se dá também no meio material. Então, Sim. por exemplo, na própria publicação da Winnie, muitas pessoas falaram sobre isso. Um exemplo bem prático é o corote. O corote antes era a bebida associada a morador de rua, ao pinguço da esquina, sabe? Ao pinguço do sinaleiro. Era sempre uma coisa assim, o corote era uma coisa, é como se fosse, sei lá, a Pedra 90 ou a do barril hoje em dia, sabe? Era uma Sim. bebida assim, barata. Só que daí o que aconteceu? O jovem universitário, ele percebeu que o corote ele era uma bebida barata para poder fazer open bar. E daí começou as vendas, e claro, o capitalista, né, o capital, olhou para aquilo. É sempre de interesse que o seu público, o público-alvo, seja um povo um pouco mais, como eu posso dizer, sofisticado, né? Porque isso agrega a imagem da empresa. Você não quer que seu Sim. produto seja vinculado a morador de rua. E não só isso, né? Se um produto estiver, né, destinado a pessoas mais sofisticadas, o preço pode subir. Exatamente. Não é uma apropriação do que era do É pobre que antes. eu acho que, tipo, é um pouco difícil de falar de gentrificação, tipo, sem comentar um pouco de apropriação, porque é, de certa forma, uma apropriação. São espaços que eram ocupados por pessoas, né, por pessoas mais pobres e que começam a ser invadidos por pessoas, né, de classe média alta, de classe alta. Então, eu acho que é um pouco difícil de não falar de apropriação, porque são temas que se misturam um pouco, mas, ao mesmo tempo, a gentrificação é um processo único, assim. É que é um processo prior. Prior. Isso fica puta prior. É que é um processo pior, sabe por quê? Porque se a gente for comparar a apropriação cultural e a gentrificação material regional, a apropriação cultural, tipo assim, vem um branco e se apropria de uma cultura negra. Vem um branco e se Mas, de apropria. certa forma, essa cultura ela começa a ser valorizada no branco e desvalorizada no negro. Então, de certa forma, é um processo de gentrificação, sabe? Tipo, Eu acho que eu nem vou falar mais o que eu ia falar, porque você tem razão. É que eu eu ia acho que, falar. eu acho que a apropriação faz parte do processo de gentrificação. É que eu ia falar que, tipo assim, o processo de gentrificação, ele necessariamente culmina na prejudicação, no prejuízo da pessoa pobre. Prejudicação. Gostou do vocabulário vasto? Ok. Ele culmina necessariamente no prejuízo da pessoa mais pobre, porque a partir do momento que é mais caro, sei lá, um corote que antes era R$ 1, R$ 1,50, hoje é vendido por 3, 4, R$ 5, sabe? Então o mendigo, né, falando agora mesmo do morador de rua, que antes comprava por R$ 1,50, ele não vai mais ter dinheiro para comprar um corote de R$ 5, entendeu? Então, necessariamente culmina no prejuízo direto Essas populações. as populações pobres. É que eu ia falar que a apropriação cultural não é tão assim, né? Não tem um prejuízo tão direto assim, mas na verdade tem, né? Se você parar pra pensar, o fato de desassociar uma cultura de um povo e começar a valorizar essa mesma cultura em outro povo que não tem nada a ver, é de certa forma, tipo, prejudicial, né? A gente pode tirar esse peso. E eu acho que a gente precisa entender também que tipo, a cultura dentro das minorias é uma coisa muito forte e que é muito
assim, identitária. Porque eu posso falar, por exemplo, né, da questão toda LGBT, né, de como os bailes da década de 80, de como o vocabulário dos bailes da década de 80, a gente não precisa nem falar dos bailes da década de 80. O próprio Pajubá, ele é um vocabulário todo, tipo, próprio, e se outros grupos se apropriassem, isso seria, tipo, uma forma, inclusive, de, não sei dizer, mas, tipo, quase de roubo identitário, sabe? A questão da apropriação cultural é um pouco disso, sabe? Sim. Porque as culturas, elas são muito Aham. importantes para as minorias. Que elas são formadas dentro de todo esse espaço minoritário, sabe? Desses espaços que não são muito propícios para o surgimento dessas culturas, mas eles surgem daí e eles são muito característicos desses grupos, né? É querer tirar a pessoa que se apropria, ela quer pegar só a cereja do bolo, só a parte boa. Sim. Sem nem se, tipo, se é um pouco disso, porque eu acho que a pessoa que se apropria, muitas vezes ela não tem noção de que ela tá se apropriando. É a mesma coisa que, sei lá, pegar, tipo, sabe, aquelas ah, menina hétero que assiste RuPaul's e fica reproduzindo os bordões? Sim. Ou o gay mesmo que fala que é travesti, né? Ah, eu Isso, só ela, tenho voz de travesti, sabe? Ah, mano, vê vergonha na cara. sim. Então é um pouco disso, sabe? Tipo, que muitas vezes a pessoa não sequer percebe, sabe? Que é algo prejudicial, que é algo danoso para toda essa Uhum. formação identitária desses grupos. É um pouco, inclusive, do assunto que a gente ia falar. Eu não sei se eu posso já pular para esse assunto. Não, eu só quero, assim, terminar o ciclo da Winnie com a Manu. Sim. Tipo, é, É, é dentro disso, mas pode falar é que, que tipo eu assim, acho que tem também a glamorização da pobreza, né? Então, é um pouco da gentrificação, né? Faz é parte da um gente. pouco da gentrificação, mas eu acho que também é, assim, tornar cult. Não sei, acho que a glamorização da pobreza, eu não sei como a gente pode ir além da gentrificação. Mas, sei lá, ela parece que é um pouco mais do que isso. Não é só gentrificação, entendeu? Tipo, a glamorização da pobreza é a romantização. Ah, dentro disso a gente pode inclusive falar daquelas questões, tipo, quando tem pessoas em situações miseráveis que precisam, sei lá, criança, sabe, tipo, uma criança que precisa trabalhar para pagar uma festa de aniversário, como isso é muito, ai, que incrível. É, uma vez eu vi um cara, tipo assim, que ele tava fazendo cimento, sabe, misturando o cimento com areia e água, tudo. Só que ele não tinha os dois braços, ele tava, tipo, apoiando com a enxada no ombro e o cabeça, como se fosse um telefone, assim, sabe, quando você coloca o telefone entre o ombro e a orelha. Sim. E daí ele tava batendo, né, o cimento. E daí, tipo, o cara que tava gravando, ah, sim, olha só que história de superação. Isso daí é pra você que não levanta a bunda da cama, que, que não quer fazer nada. Olha só, tem gente que tá bem pior, sabe? Tipo, como se fosse bonito, sabe? Olha só que situação bonita. Uma pessoa que deveria estar sendo assistenciada pelo governo, sabe? Uma pessoa assim que deveria receber um auxílio, que deveria, assim, ter uma forma de sustento que não seja colocar a mão na massa quase que literalmente, entende? E, e o pessoal vem falar que isso daí é uma história de superação, sabe? Ou então, sei lá, a senhorinha de 80 anos que virou entregadora de iFood. Olha só que história bonita de superação, pelo amor de Deus. Essa senhorinha, ela tinha que estar aposentada, ela tinha que estar, tipo, descansando, até porque ela, fisicamente, ela já passou por muito, né? É uma senhora de 80 anos, sei lá, assim, entre um asilo e trabalhar de delivery, o asilo é preferível, sabe? Tipo, o asílio. O exílio é preferível. Mas enfim, é muito absurdo o jeito que o pessoal acha que é. Que é lindo, e não é lindo. É triste. Deveria, tipo, te comover e te fazer refletir um pouco sobre como as relações de trabalho estão ridículas, sobre como a preocupação com pessoas deficientes, por exemplo, é ridícula, sobre como a preocupação com idosos é ridícula, sobre como as pessoas não se preocupam com pessoas em situações miseráveis, em situações precárias, sabe? Sim, é um absurdo. Ele normalmente é sempre, sei lá, uma tia do Facebook que compartilha um vídeo desse e a legenda é assim, essa é pra você que tá reclamando da vida. Meu Deus, meus problemas chegaram a zero agora, sabe? Até porque, tipo, pessoas terem situações piores que a tua não fazem as situações melhores. Porque senão assim, a gente não teria problema, porque assim, você consegue imaginar uma situação pior do que você tá passando fome?
Sabe, tipo, Sim. sempre vai E, ter tipo, alguém passando a gente fome. não passa fome. Ainda bem que a gente não tem que lidar com um problema desse, né? Mas enfim, quando a gente fala da Manu Gavassi, eu entendo que a crítica não é direta a ela. Apesar da publicação da Winnie, como a gente já concluiu, parecer que é, né? Tipo, E esse é o grande problema pra mim. Eu posso falar agora sobre a questão do Ai, cancelamento. fala, amor, fala. Vamos. Ah, um gay está dando sua opinião, vamos ouvir. Eu acho que, inclusive, um pouco dentro daquela questão que eu tava falando mesmo, tipo, da apropriação cultural da menina hétero que começa a utilizar as gírias, tipo, do RuPaul ou do gay que fica falando que tem voz de travesti, sabe? Tipo, mesmo dentro desse assunto, tipo, a gente precisa entender que o problema não é a menina hétero. Ou o gay que tá falando que tem voz de travesti. O problema são esses discursos que estimulam as pessoas a agirem dessa forma, a reproduzirem esses comportamentos. O meu grande problema do tweet da Winnie, e que é aí que eu vou, né, me posicionar contra, é como, pelo menos o primeiro tweet dela, ela problematiza a Manu Gavassi e não a Havaianas. Porque se tem um processo de gentrificação, a última pessoa responsável por isso e a última pessoa que de fato é capaz de fazer isso é a Manu Gavassi. Quem está É. fazendo aquilo é a empresa que contratou a Manu Gavassi para fazer uma propaganda para aquela Havaianas. A culpa não é da Manu Gavassi. A Manu Gavassi não é o indivíduo responsável por isso. Não é que nem aquela coisa lá do. É tudo culpa da desgraçada da Anitta. Isso só pode ser culpa da desgraçada da Anitta. Tipo, não existe isso. Não tem como uma pessoa ser culpada por processos sociais. Se a gente vai falar de social, a gente precisa falar de um coletivo, a gente precisa falar de estruturas que são firmadas por instituições, que são firmadas por empresas, que são firmadas por organizações e que acabam sendo reproduzidas por indivíduos. Mas esses indivíduos não geram essas estruturas. É que a questão da Manu Gavassi tem uma outra coisa que eu queria falar, mas eu concordo totalmente com você. A Havaianas, a empresa Havaianas, ela é uma empresa que há muitos anos ela tenta desvincular a cara dela, né, a cara da empresa ao Brasilzão que a gente conhece, né, o Brasilzão da favela do Rio de Janeiro, o Brasilzão Claro, da Penha, o Brasilzão da Lapa, sabe? Então, tipo assim, popular, tipo, o do povo. apesar de que a propaganda é sempre, sei lá, Copacabana, é sempre praia, é sempre o clima da leveza do Havaí, e é sempre tipo assim, chama o Cauã Raymond para fazer a propaganda, chama a Sabrina Sato, chama o Caio Castro, agora chama a Manu Gavassi, A Bruna Marquezine, eu acho que já chamaram também, não a chamaram? Bruna Marquezine. Então, e a culpa sempre vai ser da empresa. A Manu Gavassi, ela não é racista por estar fazendo propaganda da Havaianas, ela não é elitista, ela não é higienista, ela não criou a glamorização da pobreza, ela não criou a lógica do capital, ela não criou a gentrificação da... É mesmo, tipo, se a gente for falar, né, da tiazinha que compartilha os vídeos, tipo, da pessoa, tipo, sem braço, tendo que trabalhar, tipo, não é a culpa dela. Ela tá Também não é. recurso, É o discurso da ascensão social do capitalismo, né? Que é o 0,001% de chance de você ser milionário. sim. E aí, tipo, muitas vezes as pessoas, inclusive, não são beneficiadas por esses discursos. Tipo, o que que a tua tia, que também trabalha, que também tá exposta a isso, que não é uma grande empresária, que, tipo, que, que emprega e não é empregada, tipo, por que que ela vai se beneficiar desse discurso? Ela não vai. Ela tá reproduzindo esses discursos. Então, até, né, se a gente for pensar daquela forma, tipo, tu tinha falado que, tipo, tu acha que um negro não pode ser racista porque ele não se beneficia dessa estrutura, então, tipo, a gente também precisa entender que as pessoas, elas não estão sendo exatamente isso, porque elas não se beneficiam dessas estruturas. Elas só reproduzem elas porque elas são ensinadas. Tipo, a gente é ensinado desde cedo que o trabalho que é bom. A gente, O trabalho liberta, né? A gente sim, tem a sensação, a gente tem a ideia na cabeça de que o trabalho dignifica o homem. Tem um filósofo que fala sobre isso. Mas o trabalho não dignifica o homem já é digno por natureza, né? e a gente é colocado numa escola, antes mesmo de pensar sobre, tipo, por que a gente iria para uma escola, exatamente para ter uma formação, para chegar numa universidade, para se formar e aí começar a trabalhar. A gente não tem sequer opção, a gente não tem tempo de desenvolver um pensamento crítico para tipo, pensar, não, talvez eu não queira esse tipo de trajetória toda. E E quem aí, não faz é criticado, né?
Sim, obviamente, quem não faz é vagabundo. Ou então, sei lá, se a pessoa decide continuar na academia, se ela vai fazer um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, livre docência, se ela vai continuar pesquisando, ela, você não pensa nela como um trabalhador, né? Você É, pensa nela como um eterno estudante, mas não é tipo o trabalhador. Acontece muito isso com o professor também, né? O professor que minha irmã e meu cunhado eles são professores, eles falam que é bem comum, por exemplo, as pessoas perguntarem assim: mas você trabalha ou você só dá aula? Sabe, tipo, como se dar aula não fosse trabalho, sabe? Tipo, mas só um comentário assim que eu queria fazer, porque isso é bem comum. tu cresceu nessa estrutura. Eu acho que a questão de trabalho, a questão de gênero são estruturas muito fáceis de identificar como elas são embutidas na gente. Talvez algumas outras não sejam tão fáceis assim de enxergar, mas essa questão do trabalho, tipo, a gente é colocado numa escola sem ter tipo opção de falar não ou sim, e a gente é colocado para poder trabalhar depois. E a gente é colocado, então, tipo, a gente começa a entender que a trajetória que a gente tem que fazer é chegar ao trabalho, tipo, desde muito cedo. E a gente observa nossos pais trabalhando, e a gente vê, tipo, tudo isso, toda essa estrutura, e a gente começa a absorver disso. Mesma coisa com gênero, por exemplo, de como, tipo, tem o corredor dos brinquedos do menino, o corredor dos brinquedos da menina. Então, tipo, na loja, a criança, sei lá, se ela é um menino, ela não pode ir pro corredor que é rosinha das garotas, que tem as Barbies e a cozinhazinha pra, tipo, pra aprender a cozinhar desde cedo, ou pra cuidar dos bebezinhos desde cedo. E ele tem que ficar, tipo, no corredor onde tem, tipo, os caminhõezinhos e o bonequinho de bombeiro. Aqui é um Porque, porre, né? Puta que me é, pariu. eu sempre gostei mais do, Nas do bonecas, corredor. nossa, eu era uma ótima mãe. Eu amava Little Last Pet Shop, sabe? Não. Aqueles bichinhos que eles têm uma cabeçona. Eu amava aquilo. Acho que eu Eu, sei qual que é. eu colecionava isso. Acho que Então, as bonecas que, sei lá, tipo, sei lá, por algum acaso ia parar na casa da minha avó, sei lá, que ela mexia com bastante de coisa disso, sabe? Tipo, ela doava coisa, ela recebia coisa pra doar. Sempre aparecia, sei lá, umas bonecas rabiscadas. não, e eu acho que isso é uma questão, tipo, que eu tive muita sorte. Eu tive muito privilégio nessa questão, porque eu pude crescer brincando com o que eu queria brincar, sabe? Tipo, minha avó, ela é costureira, eu pedi pra ela costurar um vestidinho pra um bichinho que eu tinha, que era, tipo, sabe aquela formiga do Vida de Inseto? Uma dessas. A minha avó costurou um vestidinho pra eu colocar nele, sabe? Tipo, então, eu tive muito privilégio. Tipo, eu tive muito privilégio disso, mas eu não tenho nem dúvida de que isso é um recorte muito específico. Porque a maioria das pessoas sequer pode pedir pra avó costurar um vestidinho pro boneco dele, porque senão vai ser, tipo, vai ser repreendido. Vai ser, tipo, julgado, vai ser criticado. E eu sofria críticas, tipo, de fora, mas da minha família, tipo, eu sempre tive muito essa liberdade. É um pouco disso, de como essas estruturas, elas se iniciam desde cedo. E olha que a E sua família é sulista, né? Os outros. Brincando. eu acho que a palavra melhor e que eu sempre vou usar é que são construções sociais. E são. Elas se E é iniciam sobre isso. é sobre isso. Elas se iniciam desde muito cedo e tu vai absorvendo esses conceitos e tu vai reproduzindo eles depois, porque foi o que tu aprendeu que era o certo. Então, eu acho que quando a gente vai falar sobre esses problemas sociais, qualquer problema social, independente da gravidade desses problemas, porque a gente está falando de uma situação mais óbvia, assim, mas até mesmo, né, tipo, um branco sendo racista, a gente precisa entender que, tipo, sim, ele precisa ser julgado, ele precisa, não julgado, mas, tipo, ele precisa ser criticado por ter sido racista, esse comportamento precisa ser repreendido, mas a gente não pode demonizar essa pessoa. Não parte dela. Não é uma coisa que, de repente, surgiu da cabeça dela, ela decidiu ser racista. Tipo, é uma coisa que ela aprendeu a ser por muitos e muitos anos, e ela foi absorvendo isso, e aí depois ela reproduz. E eu acho que isso é um dos grandes problemas da militância virtual, né? Da militância, entre aspas, dessa psicomilitância, esse é o nome, pseudo-militância. Pseudo, linda. Eu tô, Né, já fazendo pontes com o seu mestrado em psicologia. já tô falando de psicomilitância. Mas essa pseudo-militância virtual, tipo, eu acho que esse é um dos grandes problemas, porque eles buscam culpar, ou eles buscam um culpado quando não existe um culpado em si. São estruturas, Uhum, são situações, tipo, que não são personificadas, que não são, tipo, uma pessoa. sim. Então, dei minha opinião. É isso. Eu Esta é a acho, minha opinião. Fim. e aí eu acho que o problema do tweet da Winnie é que ele anda muito nessa linha. Tipo, ela foi falar, tipo,
que a Manu Gavassi escolheu o chinelo branco e azul. E provavelmente ela sequer reescolheu. Provavelmente, tipo, foi a Havaianas que falou, vai ser essa Havaianas que tu vai ter que fazer a propaganda. E ela fez. Escolheu o Manu com uma cara do Brasil. E aí ela foi lá, tipo, ela tava recebendo cachê, ótimo pra ela. Ela foi lá e fez. Não, Mas, se eu tipo, fosse a Manu, eu tô assim, a gente tá comentando aqui, mas se eu fosse a Manu e a Havaiana me chamasse, nossa, eu colocaria uma rasteirinha até. sim. Então, E olha tipo. que a rasteirinha é o fim da picada. Então é um pouco disso, sabe? Tipo, que não são indivíduos que são culpados, mas são estruturas. E é isso. Eu achei muito interessante a reflexão. Porque assim, eu entendo, foi ambíguo o tweet da Win. Isso é Foi. inegável. Sim, Dá sim para associar o tweet dela a uma crítica direta da Manu. Mas sim, não deixa de ser de fato uma discussão que ela deixou em aberto. Sabe? sim. Tipo assim, apesar de tudo indicar, é aquele Ela falou, negócio. tem sobre isso. Dissertem sobre, sabe? Tipo, ela deixou em aberto, ela não afirmou nada, ela não falou, tipo, ela pegou fato A, fato B, falem sobre isso. Agora, tipo, as pontes que as pessoas vão fazer, se ela vai fazer, se as pessoas vão pensar sobre apropriação cultural, se vai falar se é uma crítica pro Manu ou não, se vai falar isso, pipipi, papapá, tipo, são as pessoas, sabe? A gente pode, tipo, pensar na pior coisa do mundo e atribuir ao tweet e jogar nas costas da Winnie, entendeu? A gente precisa entender também que tinha uma intenção. E ela utilizou essa intenção. Eu acho que também tem que. Não dá pra, tipo, tirar totalmente a responsabilidade do que ela falou, porque ela falou. A gente sabe pra onde ela queria levar aquilo. É. Então, É que não dá pra tipo, saber a intenção atrás da pessoa, né? Tipo, a pessoa fez a publicação, ela viu a repercussão que deu, daí ela pensa, assim, pode ser de fato que ela pensou na glamorização da pobreza e a gentrificação material desde o começo. Ou pode ser que ela pensou isso depois, só pra justificar, né? mas mesmo se ela tivesse pensado sobre a glamorização, sobre gentrificação, é, o fato, assim, é que o foco do tweet é a Manu Gavassi, não a Ela Havaianas. escreveu, tipo, olha, qual que a Manu escolheu, tipo assim, ela Sim. nem deixou em aberto. Ah, gente, será que foi a escolha da Manu ou será que a Havaianas deu pra ela? Dissertem sobre. Não, tipo, olha qual que ela escolheu, o azul e branco. É, aquele mesmo, dissertem sobre. Então, acho que esse foi o pecado da Winnie. Nesse caso, eu não diria que a Manu Gavassi foi problemática, porque não é a questão dela. Eu não Não acho, foi é que eu ela. acho que a figura dela é problemática, e não só dela, tipo assim, a figura dela é que é a representação do Brasil, né? A Manu Gavassi, ela representa mais um episódio da tentativa da Havaianas gentrificar o seu produto. Ela Sim, não começou com ela, né? Como a gente falou, tiveram diversos atores, celebridades, artistas brancos que já fizeram propaganda com a Havaianas. Só sim. que ela é mais um episódio dessa gentrificação, porque a Manu Gavassi, a gente pode esquecer que ela passou a edição do programa inteiro usando uma mericinha de R$ 500, sabe? Ah, e uma outra coisa que eu tinha esquecido de falar, a gentrificação da Havaianas está que, tipo assim, agora tem Havaianas do Star Wars, tem Havaianas do Stranger Things, tem Havaianas do Super Mario, tem Havaianas São mais caras. da Marvel, tem Havaianas do meu malvado favorito, que chega, sei lá, R$ 50, sabe? Uma Aham. coisa que, sei lá, nos anos 2000, na década de 90, era só R$ 10, hoje um Havaianas que você vai comprar que, sei lá, que é branco e tem um coqueirinho, assim, desenhado, sabe? Uma prainha com coqueiro, sei lá, já é R$ 27,90, Sim. sabe? Então, tipo assim, já foi gentrificado. Uhum. Entende? Então, é que acho que a gente falou da gentrificação, falou da Havaianas, só que não aplicou a gentrificação no produto Havaianas, mas só para contextualizar. Então é isso. Eu achei muito interessante a reflexão, né? Agora Uhum. passando tudo aí, toda a polêmica, falando sobre o que pelo menos a Winnie falou depois, eu achei muito interessante. Eu acho que ela poderia ter se colocado melhor, mas eu acho que é uma ótima discussão. Eu acho que é totalmente válida. Não que precisa da minha validação, né? Mas eu acho que é tipo uma discussão totalmente legítima, que faz muito sentido e que talvez se ela tivesse escolhido melhor as palavras, teria tipo, gerado Surtido um uma. efeito, né? Então eu acho que parte da culpa disso também é dela. Parte significativa da culpa é das pessoas que utilizaram disso para atacar ela. Eu acho que esse é o ponto que a gente não tem como discordar. Mas parte da culpa dessa discussão não ter ido muito pra frente foi também a escolha de palavras dela. Foi como ela articulou esse tweet pra, tipo, que a intenção não parece que é sobre gentrificação quando tu bate o olho no tweet, sabe? É que o problema de tudo isso também é a perseguição que ela sofre, sabe? Tipo, ela já falou diversas vezes sobre as perseguições, e as pessoas esquecem
que o Black Twitter é uma instituição, né, que foi criada, é uma construção, um grupo de pessoas negras. Fala a seguinte frase, tem gente que fala assim, nossa, o Black Twitter é insuportável, o Black Twitter só fala merda. Você não pode esquecer que o Black Twitter são pessoas negras. Agora, nessas frases que eu falei, substitui a expressão Black Twitter por gente preta. Ah, Sim. gente preta é insuportável, gente preta só fala merda. Você acha que isso é uma frase cabível? É só um termo em inglês que você designou um grupo de pessoas negras que falam sobre um determinado assunto de causas negras. Você acha que isso é aceitável de alguma forma, sabe? E é esse negócio, né? Twitter preto. São de pessoas. Exatamente. E o problema é isso, né? É o que a gente tinha falado. São os gays brancos, são a feminista branca, que faz essa perseguição, que chega a ser linchamento virtual, né? É um absurdo. Tem gente, eu até fiz uma piada esses dias, ela tava falando, a Winnie falando, eu fiz direito para problematizar tudo, eu sou uma militante, a minha função é problematizar tudo. Se eu não quiser. Eu jurava que era sociologia. Não Não, sabia que não, era. ela fez direito. Ah, Nossa, não sei se eu falei sociologia. não sei, eu não sei de onde que eu tirei. Eu acho que sei lá, veio da minha cabeça, assim. Fotos Mas, da minha cabeça. mas enfim, ela falou, gente, eu fiz a minha faculdade, toda a minha história é para problematizar coisas, sabe? Não seria agora que seria diferente. E de fato, e daí ela falou assim, se não fosse para problematizar as coisas, eu não teria bacharel em direito, eu teria bacharel em odontologia. E daí eu retuitei falando, gente, vocês querem postar quanto que daqui a pouco o pessoal vai falar que a Winnie Bueno menosprezou a profissão do dentista, sabe? Vai vendo. E é basicamente isso. Qualquer coisa que ela fala, qualquer análise do BBB, qualquer coisa, qualquer mínimo detalhe, assim, é o que a gente já falou sobre, por exemplo, a Manu Trindade. A Manu Trindade é a âncora do jornal Hoje, né? Ju, Mas né? enfim, ninguém torce para uma mulher negra subir a uma posição de poder, uma posição de destaque. Só que quando sobe, parece que todo mundo tá esperando a queda, né? Sim. Parece que tá todo mundo lá esperando nós. Tipo, assim, se a Maju Trindade cometer um erro, o pessoal já vai falar, ela nem é tão boa assim, ela só tá aí porque ela é negra, né? Tipo, a Globo quer pagar de lacradora em cima da população. É sempre assim, sabe? Nunca é Posso, competência, nunca é. Não, calada, rata. posso apontar um fenômeno desse que é muito claro e tá aí no BBB? Ó, Hum. BBB, fácil. É a Thelminha. Ela passou, tipo, parte da edição sendo chamada de planta. Aí a outra parte da edição, quando ela começou a se expor um pouco mais, de arrogante. E É hoje é óbvio. campeã milionária, né, linda? Ai, que pena. Ai, como eu fico triste. Como eu fico triste com uma notícia dessas. Então, tipo, Hum. é um pouco disso, sabe? Tipo, as pessoas elas estão preparadas pra atacar essas pessoas de minoria. A mesma coisa, por exemplo, com a Pablo Vittar, sabe? Tipo, que vão sempre comparar ela com Fred Mercury, que não faz sentido nenhum essa comparação. Assim, é muito absurdo isso, que é tipo assim, o pessoal, olha, Pablo Vittar, que é um homem gay, é uma mulher, que é um homem gay, Barra mulher. pega o Fred Mercury, que é uma pessoa que não levantava bandeira, é uma pessoa assim que era resguardado. Não dá pra É, saber, talvez por medo, talvez por receio de perder fã, que seja. mas todo mundo nessa época, tipo, não era muito aberto, não era tão aberto assim, né? Nem todo Levanta... mundo era Madonna ou era Cher, né? Então, tipo, Elton John foi tipo, sair do armário bem depois. Não foi me durante. surpreendeu total dizendo a pessoa. Ele come Peixoto saindo do armário. Mas enfim, é sempre assim, né? Tipo, compara a Pablo Vittar. De fato, antes ela desafinava bastante, agora melhorou bastante. Mas assim, compara a Pablo Vittar com o maior cantor de todos os tempos. Será que quando o Lua Santana saiu, ou será que quando, sei lá, o Lucas Luco saiu, eles compararam esses cantores com o Michael Jackson, com o Paul McCartney, que seja, que são todos héteros? Aliás, são pessoas totalmente diferentes. O Fred Mercury da Pablo Vittar, sabe? Uma é um homem gay drag, que faz, tipo, drag, que tem toda uma apresentação performática. E o outro, tipo, e que canta pop BR, né? Pop brasileiro. E o outro, tipo, é um cantor gay, tipo, também performático, mas com outro tipo de performance, muito diferente. Bem mais masculino do que a Pablo Vittar. E que canta rock, sabe? Tipo, são coisas totalmente diferentes, não tem como comparar. Não faz o menor sentido. Eles querem diminuir, tipo. É claro,
Do lado do Fred Mercury, a Pablo Vittar fica relativamente pequena, mas assim, quem não fica relativamente pequeno? Mesmo que você pegasse, vamos comparar o André Bocelli com o Mozart, ou sei lá, o Tipo, Beethoven. comparar Até o André Anitta Bocelli, com que é o André Diana Bocelli, ele vai ficar pequeno, sabe? Mas é tipo comparar, sei lá, tipo, Anitta com Diana Ross, sabe? Tipo, qual que é a ligação? Por que que tá comparando elas, sabe? Tipo, Ah, eu prefiro a Nira. ai, Eu enfim. prefiro a desgraçada da Anitta. Hum. Eu adoro fazer esse tipo de episódio. Agora vamos falar sobre um assunto um pouco mais, assim, Descontraído. descontraído, que é o quê? A panela de arroz com lagartixa frita. Ai, caralho. Nossa, eu fiquei com tanto gatilho quando eu vi Ai, isso. gente, você quer explicar, Caio? Então, teve um tweet aí, ficou famosinho, que era, tipo, uma pessoa falando, tipo, ela deu toda uma narrativa, assim, ela falou, tipo, de como sempre que eles faziam arroz, ele ficava com um gostinho bom de fritura. Ai, caralho. Ai, um gostinho de pururuca, assim, sabe? Que delícia! E eles entenderam, tipo, por que que tinha esse gosto. Eles achavam que, tipo, a panela era muito boa, né? Porque, tipo, bom. É, E aí eles é foram lá. é uma gordura vegetal que a panela solta, sabe? Um antiaderente. E aí, até porque, tipo, essas panelas são, tipo, a vapor, né? Não era pra estar com gosto bom. E aí eles foram abrir a panela de arroz e eles viram, tipo, um, 20. um monte, um emaranhado de lagartixinha, tipo, frita. A pururuca. Mano, que horror! Eu tava comentando com o Clive aqui, falando. Eu imagino muito, sabe, sei lá, você tá tomando água da torneira e fala, nossa, que gosto estranho, o que que é isso? Daí você vai ver, tem um cadáver na sua caixa d'água, sabe? Tipo, eu tenho muito medo disso. Ai, tá comendo um doce assim, ai, que delícia. A textura é mais crocantezinha, aí tu vai ver, tipo, tem uma barata no meio, sabe? Ah, Tipo, é. A André Surak, uma vez, ela tava lá no programa do Danilo Gentili, olha só. Daí ela falou que ela tinha um trauma, que uma vez ela tava tomando um leite com Nescau, e daí, tipo, ela tinha uma bolinha de chocolate, que ela tava na boca dela há muito tempo que nunca dissolvia. Ela tava lá há muito tempo que nunca dissolvia aquela bolinha de chocolate. Dela, quando ela foi ver, era uma mosca varejeira. Mano, olha, coitada da mulher, ela passou por mosca varejeira, hidrogel, até eu virava da pastora da Universal depois. Ai. ai, até ó, Uma, empolguei aqui. uma vez eu tava no Spirit Day, e daí eu fui tomar um gole de refrigerante, eu quase engoli uma mosca. Puta gosto de lixo chorumado que sumiu surgiu na minha boca, sabe? Puta que Sumiu. me pariu. Sumiu. Eu já tinha o gosto antes, sumiu. Ô, Clive, você tem uma piscina na sua casa, não tem? Eu tenho. Pequena, mas eu tenho. Você teria uma piscina com fundo preto? Eu vou dizer que assim, eu achei as fotos muito bonitas. Mano, são perfeitas. Eu achei muito E lindas. os com fundo vermelho também. Eu achei as de fundo vermelho bonitas também, que as pessoas estavam reclamando que parecia sangue, mas eu achei bem bonito. E eu acho que, tipo, o problema da piscina de fundo preto, que eu provavelmente tipo, teria problema com isso, é que não dá pra saber, tipo, a profundidade olhando. Eu acho meio difícil de Nossa, enxergar. não, o problema disso também é que eu tenho talassofobia. Eu também tenho. Quer dizer, eu não sei se eu tenho mesmo, eu nunca fui diagnosticado com isso, mas, tipo, eu sinto Ah, você é muita. assim, você é psicólogo, Eu posso me autodiagnosticar. Eu sou farmacêutico também, há dois profissionais da área de saúde, pronto, acabou. Esse é o problema, é que a talassofobia é o medo de mar. E o medo de mar envolve, tipo assim, profundidade, coisas assim que você. Sabe quando tem, sei lá, o mar, que tá clarinho, de repente você olha pra baixo tem um buraco, sei lá, um abismo dentro do mar. Sabe? Você tem, tipo assim, sabe, tipo, zonas abissais que tem, sei lá, 10 mil metros pra baixo da coisa, e tem aqueles bichos com os dentes desse tamanho que parece bruxa d'água, e aquelas lulas que parece o Kraken, sabe, que engole um navio. E também, tipo, acho que parte dessa fobia também, tipo, envolve estruturas submersas, esse tipo Ai, de mano, eu coisa. tenho medo, sabe, tipo, de navio. Isso eu não tenho tanto medo. Eu tenho muito medo de profundidade, eu tenho muito medo de mar. Muito medo Não, de mas mar. eu ia falar de navio submerso, sabe, tipo, Sim. sei lá, tipo, Tipo, ou submarino que tá enferrujado, cheio de limbo.
E Sim, tipo, eu tenho, tipo, tanta aflição que eu não consigo ver esse tipo de imagem. Quando eu vejo, tipo, eu tenho que sair, eu tipo, tiro a imagem, porque eu não consigo ficar olhando. E eu acho que eu sei um pouco do porquê que eu tenho esse medo, mas. Porque eu já tive hidrofobia. Isso eu tinha mesmo, tipo, eu tinha medo de água, muito medo de água. Porque quando eu era muito pequenininho, tipo, muito pequenininho, ó, contando causos pessoais agora. Quando eu era, tipo, uma criança muito pequena, eu me afoguei numa piscininha de plástico. a queda da gay. Porque eu era, tipo, muito pequeno, não dava pé na piscininha de plástico, então eu tava segurando no canto. E eu soltei, porque eu era muito pequenininho. E aí, tipo, eu me afoguei e eu tava na casa da minha avó e a minha avó não tinha visto quando eu tava me afogando. Tipo, ela foi ver, tipo, depois e eu já tava roxo, quase morri afogado. Tipo, e Ai, realmente, quase perdemos a estrela. quase perdeu uma grande estrela. E aí, tipo, por muito tempo na minha vida, tipo, quando eu era muito pequeno, tipo, depois disso, tipo, eu tinha medo de tomar banho. Não tomar banho, mas tipo, eu tinha medo de lavar a cabeça. De colocar minha cabeça na água. E aí, tipo, eu perdi um pouco desse medo. Eu perdi um pouco. Eu perdi totalmente esse medo. Eu tomo banho atualmente. Sua cabeça não tá com um trapo na cabeça. Sim, mas eu perdi um pouco. Eu perdi esse medo, tipo, por conta da natação. Só que eu acho que eu manchi parte desse medo nessa questão de medo de mar. Porque, tipo, eu não consigo com mar. Não dá. Não, o mar é uma coisa assim que eu tenho muito medo. Quando o Sim. pessoal coloca, sabe, tipo, sabe aquelas imagens de iceberg que tem uma pontinha assim? E Ai, tipo, sim. tem, sei lá, tipo, 50 metros de uma pedra gigantesca. O pessoal coloca, sei lá, um navio pra comparar, tipo, o navio, sei lá, é um décimo da espessura do iceberg. Ou Sim. então, sei lá, coloca o Pão de Açúcar, sabe, do Rio de Janeiro. Coloca, tipo assim, ele lá em cima, se dá pra ver a escala, tudo do Cristo Redentor, tipo, o bagulho que vai escurecendo, 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 escurecendo. Lá embaixo, sabe, mano, dá muito medo. Mano, eu tenho muito medo disso. Eu também tenho muito medo de coisas referentes a mar mesmo, tipo, então quando tem aqueles tipo vídeos ou jogos que tipo estão no fundo do mar, eu tranco minha respiração quando eu vejo isso. Que tipo, realmente eu não consigo, é bem difícil. Tinha um jogo que eu gostava muito que se chamava Endless Ocean, que acho que é do Wii, e que ele era tipo um nadador que tipo ia nadando tipo no fundo do mar e ele via umas baleias, ele interagia com os animais, era bem legal. Só que eu tinha tanto medo desse jogo, eu jogava tipo 2 minutos e saía. E tocava umas músicas meio tipo Enya, é Enya o nome daquela do Only Time? Não conheço. Aquela do Only Time, depois eu te mando. Ah, ok. Mas uma coisa meio também, como é que é o nome da... Esqueci o nome dela, ignora, porque eu esqueci o nome dela. A do Titanic, que eu esqueci o nome. Como é que é o Ah, nome? Nossa, que canta música? sim, eu esqueci o nome dela, meu Deus do céu. Uhum. Tô me Não, cansando não, porque eu não lembro. não É é Celine Dion? Não é, né? isso, É? Celine Dion. Aham, isso mesmo. Hum. É umas músicas meio assim, nesse Por estilo, isso ela sabe? também é cultura. Era umas músicas meio nesse estilo, e aí tu ficava nadando. Era ótimo, eu adorava esse jogo. Inclusive, recomendação aqui: Endless Ocean, do Wii. Mas enfim, eu também acho que eu teria medo da piscina de fundo preto por causa disso. Fora também que é difícil de limpar. Mas se bem que se você É, coloca. Mas é só colocar luz no fundo. Se colocar luz é, no fundo, acho que dá normal. acho que dá pra ver mesmo. É Né? verdade. Coloca na lateral e no fundo, fica de boa. Mas dá pra fazer, sei lá, uma divisão, sabe? Uma piscina grande, de um lado ser vermelho e do outro lado ser preto, sabe? Alguma coisa assim. Cuida de um contraste, assim, fica bem bonito. O chorume Com com sangue sangue. se Ai, que misturando. delícia. Você compraria uma canequinha da cromática, Léo? Meu Deus, esse é o assunto da semana, né? Que a Lady Gaga agora deu de vendedora de penduricalho, tá vendendo cueca, Assim, ela abriu o calcinha, próprio camelô. Só tá que vendendo uma canequinha verde. Sabe aquelas canequinhas verde de metal, pequenininha, assim, que parece. O mesmo material do pinico? Então, tipo, que é branca. Tem a cor, só que tem umas manchinhas brancas pequenininhas, assim, a borda é preta, a alça é achatadinha. Sabe? sim. É muito piniquinha, muito, sei lá, joguinho de panela de ferro de vó, sabe? E daí, tipo assim, é $25 cada E uma. tem frete, tem frete. Tem frete, imagina. Nossa, Então, tipo, sai muito caro. E a é muito. cuequinha dela O lá. dólar tá quase R$ 6. Aham. Então, tipo, Quanto que dá essa conta, Clive? não faço a mínima ideia, eu sou de humanas. Dá Eu cento e posso. cinquenta É,
Então, tipo, é muito absurdo pra uma era que ainda nem lançou. A gente nem sabe se vai ser bom cromática. Tem essa também, a gente sabe se a obra é boa, a gente só conhece uma música. Sim, que é boa, mas, tipo, vai que, né? É, às vezes ela lançou a melhor. Sim. Eu gostava de Joanne enquanto eu escutava, tipo, Perfect Illusion. Depois que saiu, eu odiei. Joanne é do Chapéu? É a do chapéu. É a country. Podre, podre, totalmente podre. E ainda tem coragem de criticar art pop, que é lendário. Art pop, como que é? I don't remember art pop. Ai, que tristeza. Podre, Essa Lady totalmente Gaga podre. só traz decepção. Só decepciona essa Lady Gaga, viu? Tem recomendações, Brizola? Vamos começar por ti dessa vez, porque sempre começo. Ó, eu vou recomendar o Twitter da Winnie Bueno, né? Arroba WINNIEBUENO, Winnie Bueno. Bom, eu já expliquei para vocês o trabalho dela, é um trabalho fenomenal. Se vocês quiserem doar um livro, ou doar vários livros, ela faz todo o trâmite, é na Winiteca, arroba Winiteca. Eu tô assistindo Death Note, tô na metade. A gente não comentou sobre Death Note, que a gente podia ter comentado. É verdade, é verdade. Assim, a gente comentou sobre muita coisa, Léo. Sim. Vai recomendando aí enquanto eu penso nos meus. Então, as minhas recomendações, eu acho que eu vou dar duas recomendações hoje. Eu vou recomendar Valorant, que eu ainda não joguei, mas que eu observo de longe. E parece ser um jogo muito divertido. Tem tudo pra ter a pior comunidade de todos os jogos, porque vai juntar a comunidade de CS com a comunidade de LoL. Então é tipo. Nossa, Vétero Casguei. Vai ser tipo o radioativo com o tóxico, vai ser terrível. Você é um Beto Carreiro com Lollapalooza. Mas, tipo, mas o jogo parece ser muito divertido. Eu achei ele bem, tipo, inovador dentro dessa questão, porque, tipo, ele tem uma mecânica muito semelhante ao Counter-Strike, mas ele tem esses poderzinhos, que é uma coisa meio Overwatch. Então, eu achei legal. Ah, é aqueles raios roxos que sai da arma? É umas coisas assim, tipo, cada personagem tem um poder, e eu já sou Monosage, mesmo sem ter jogado com ela. Então, eu vou recomendar Valorant. E eu vou recomendar mais ainda quando a Riot me dá a minha aqui. Eu recomendo dois artistas, mas é por causa de uma colaboração deles. Vou recomendar o Davi Sabag e a Urias. 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 Mas então, eu vou recomendar os dois, porque eles lançaram agora o clipe de. Eu deveria ter recomendado no episódio passado, mas eu esqueci. Eles lançaram o clipe de Não Faz Diferença, que é ótimo. É Não uma mais música. uma vez, não vai fazer diferença. Mais Não, uma Brizola, vez. não é isso. É do Da Beat, seu louco. Vão dizer que tu não sabe de nada. E eu não sei. O Davi Sabag é do álbum do Davi Sabag, o Ritual, que é ótimo. Tem Banquete também com o Jalu, que é perfeito. Todo esse álbum é incrível. Escutem ele, porque é lendário. Davi Sabag é perfeito. Busquem os trabalhos dele também com a banda O, que é incrível. E também escutem Diaba, da Urias, que é o EP dela, que é impecável. É muito bom. E eu vou fazer mais uma recomendação, que eu tinha planejado essa recomendação. Hoje eu tô gamer e otaku. A minha recomendação é a série, a saga Danganronpa, que é uma saga de jogos barra animes. É muito boa, é muito divertido. O enredo é basicamente, tipo, tem uma escola que ela é, tipo, de elite, porque só as pessoas tem muito Como talento que em algum... chama? É Danganronpa. Danganr... Não, pera. Ronpa. Danganronpa. E Uhum. é uma série que, tipo, a história basicamente é, tipo, uma escola de elite onde os maiores talentos vão para essa escola, mas não é necessariamente, tipo, ter notas boas na escola. Por exemplo, uma pessoa que joga um esporte, ela precisa ser, tipo, a melhor nesse esporte. E aí ela é admitida nessa escola. E Entendi. aí, o protagonista, ele não tem talento nenhum, ele é uma pessoa normal, e ele é escolhido, ele, tipo, passa pra escola porque ele faz parte de um sorteio da escola, e aí ele é colocado como o aluno mais sortudo, então ele é admitido, porque ele faz parte desse sorteio e ele é admitido, ele é escolhido, né, nesse sorteio. E aí, Paradoxal. então. E aí, ele vai pra essa escola, só que quando ele chega lá, tipo, tudo fica preto, e de repente, tipo, tem um ursinho mecânico falando que ele é o diretor da escola e que agora estão presos, né, dentro dessa escola, e se eles quiserem sair, eles vão ter que matar um dos alunos e fazer, tipo, o crime perfeito, encobertar tudo pra não ser descoberto pelos outros. E aí ela vai poder sair dessa escola. Então, tipo, o jogo, eu não sei se tu conhece, mas tem um jogo chamado Phoenix Wright, que é um jogo de
tipo, que tu é um advogado, tu tem que fazer toda uma investigação. O Danganronpa, ele meio que tem essa mecânica de investigação, porque vai acontecendo, tipo, os alunos morrendo e tu tem que descobrir quem que matou, porque senão tu morre. Então, tipo, é bem divertido, é um jogo bem legal. Tem uma temática parece pesado, mas não é. Ele é mais, tipo, leve. Tem toda uma ordem pra ver, então, tipo, se vocês quiserem uma ordem, busquem, porque tem uma ordem cronológica e tem uma ordem de assistir mesmo, pra não pegar spoiler nos outros jogos. É bem divertido, eu recomendo. Eu vou recomendar aqui o Midnight Gospel. Assisti um episódio só, o Clive já tinha falado isso. Eu tô gostando bastante. É muito bom. Assisti só o primeiro episódio, mas é muito bom mesmo, gente. Eu vou recomendar a música nova da Cher, chama Chiquitita. Sim. Eu acho que não é nova, sabia? Não, é nova? Eu acho que é a do. Se ela lançasse uma música agora, que ela lançou, sei lá, em 63, eu ia falar, nossa, é música nova, porque pra mim é nova. Não é uma música antiga. Eu acho que é do último álbum dela, Dancing Queen. Deixa eu ver. Será? É do Dancing Queen. É o Chiquitita do ABBA, Brizola. Então, mas enfim, escutem porque a versão dela é muito boa. As versões da Cher, que a Cher fez do ABBA são muito boas. Aliás, já que a gente tá falando de música, já que tu falou de música, eu também vou recomendar mais uma coisinha, que é Malibu da Kim Petras. Escutem Malibu da Kim Petras. Kim Petras é perfeita, dona desse mundo, É lendária. aquela do Eito, é? É a do Eito É. Da mãozinha. Ela lançou agora uma nova música, é incrível, escutem todos os álbuns dela, porque ela faz tudo impecavelmente, assim, ela não tem um erro. Bom, eu vou recomendar a live do Alceu Valença, que teve no último domingo, que é uma live incrível. Todas as músicas do Alceu Valença são muito boas, pela verdade. Eu conheço poucas, mas todas que eu ouvi são muito, muito boas de verdade. E nesse domingo agora, vai ter live do Zeca Pagodinho e vai ter live do Seu Jorge. Eu espero que eu não dê conflito de horário, eu acredito que isso não vai acontecer. Mas é só pesquisar no YouTube, lá, hashtag Fique em Casa e Cante Comigo, que aparece. Os três são artistas espetaculares. Inclusive, no último domingo teve a live do Jalu também. O Jalu caiu da cadeira. Mas, enfim, gente, escutem esses artistas que eles são muito bons. Clive, linda, temos um episódio? A gente tem um episódio. Finalmente, porque é 4 da manhã. Nossa, de novo eu esqueci de falar. Nossa. Esqueceu do teu bordão. Já não é mais bordão, falei em 2 episódios e 3 não falei. O episódio nunca mais lembrou. Ó, gente, agora é 9 de maio de 2020. Agora 3h42. Uma hora, mais ou menos 1h15 atrás, era 2h30. É o que tem pra hoje, né, nega? Infelizmente. Tchau, Então, Clive. a gente esqueceu de falar, esse episódio vai sair no sábado também. Eu acho que a gente podia, inclusive, mudar a data pro sábado, porque não tá dando, assim, a sexta. Eu acho que pode ficar assim, ó. Uma faixa de período pra gente gravar e postar. Tipo, a gente pode, se a gente quiser, sei lá, gravar na sexta, postar na sexta, a gente faz. Se a gente quiser gravar e postar na sábado, a gente faz, sabe? Ou seja, é livre, mas sai toda semana e normalmente sai sexta ou sábado. Entenderam, gente? Então é isso. Bye, Queens. Tchau, negado.